sobre o Estado da Nação, vamos fazer uma abordagem de temas transversais a qualquer um de nós. Portanto, por favor. Ok, desde já agradeço estar aqui no Porto pelo convite e para fazer uma resenha relativamente ao Estado da Nação de Angola, essa pátria que é de todos nós, essa grande nação de 1.246.700 km², mas que de alguma forma temos estado a assistir um estado caótico do ponto de vista do campo social, não é? Falar de Angola nos dias de hoje é falar de um país que está num momento gritante, porque os índices de pobreza estão a se tornar extremos. Então, de alguma forma, a gente precisa emprestar com a nossa sabedoria, a nossa inteligência e a nossa opinião como povo, no sentido de tentar diminuir as mazelas sociais. Mas essas mazelas sociais que, de alguma forma, são todas elas produtos de uma política de má distribuição da renda. E eu penso que o governo angolano precisa ser um governo mais aberto e transparente da perspectiva da própria governação e mais aberto no sentido de admitir o ponto de vista contrário de pessoas, indivíduos, cidadãos e organizações que não fazem parte do entourage governamental e do próprio partido político, né? Pese embora que não vai ser tão fácil, porque ao longo dos 43 anos tivemos sempre um Estado baseado numa governação centralizada e unipessoal. Temos agora, do ponto de vista histórico, 3 presidentes, desde Agostinho Neto, José Eduardo Santos e atualmente o João Lourenço, que no princípio demonstrou sinais de mudanças, mas esses sinais de mudanças começam de alguma forma a retroceder. Os discursos foram muito bonitos, mas a realidade que a gente vive no dia a dia continua a ser de alguma forma pesada. Pesada por razões muito óbvias, muito centralizadas e ligadas à própria proclamação da independência, que foi uma proclamação unilateral, pese embora seja um grande ganho, a independência nacional. A paz é um outro grande ganho do povo angolano, mas ainda não somos uma sociedade reconciliada, ainda não somos uma sociedade que vivemos a paz efetiva na perspectiva de que tivemos o calar das armas em 2002, assinamos o memorando do 4 de abril, que ficou consagrado como o Dia da Paz, mas no campo social continuamos em guerra. Continuamos em guerra porque os níveis de desemprego são elevados, continuamos em guerra porque há uma taxa elevada e desvalorização frequente do próprio kwanza, o país não produz, então somos obrigados a viver na base da importação, os petrodólares desapareceram fruto da dilapidação do erário público, os governantes angolanos, encabeçados por Sr. José Eduardo Santos, dilapidaram a nação, entregou dinheiro nas filhas, na sua família, nos seus generais, e temos o país assim totalmente arrebentado. Mas penso que olhar o país na condição em que está pode ser uma oportunidade para a minha geração, que é a geração pós-independência, porque precisamos de alguma forma também ter atitude e coragem de bater na mesa com respeito e dizer aos mais velhos que basta, vamos parar por aqui, vocês continuam ali do lado em que vocês estão, vamos buscar de alguma forma experiência, mas precisamos também ter uma participação daqui para frente, para que daqui a 43 anos a gente não venha de alguma forma a se arrepender. Então é importante que os jovens como eu tenham coragem, tenham atitude. Muita gente é formada e eu penso que ser formado para uma sociedade como a nossa não precisa ser do canudo, precisa ser do canudo para a prática. Ou seja, aquilo que você estudou tem que ser experimentado. Então isso tem que ser feito, porque há muita fome. E a fome tem aumentado as taxas de delinquência juvenil. E a única maneira que o governo de Angola tem, ao longo desses anos, de combater o crime, que muitas das vezes é motivado na sua maior parte por causa de uma panela vazia, por causa da desestruturação das famílias. O governo tem combatido com o crime usando uma agência de investigação criminal, que eu posso citar aqui, que é o SIC. Nós temos visto muitos assassinatos, muitos fuzilamentos bárbaros a nível das periferias e que tem sido também um atropelo sistemático à própria Constituição, porque o governo usa medidas de pena capital no sentido de combater o crime. E eu acho que uma das bases fundamentais seria, dentro do campo da sociologia e do campo da psicologia, que é para a gente conseguir desmontar do ponto de vista psicológico quais são as causas motivacionais e quais são as causas sociais, que nós conseguimos ver esse descortinar de miséria a nível das nossas famílias que foram totalmente destruídas. No sentido do maior propósito único é a manutenção do poder. O MPLA mantém o poder porque o povo é ignorante, foi a base fundamental que eles criaram. Uma educação que não liberta o indivíduo
Então temos aquele indivíduo ignorante e arrogante que é o angolano, de alguma forma, nessa família grande, essa família tão extensa, que eu faço parte. Então a gente precisa pensar a sociedade de uma maneira muito mais concreta do ponto de vista do conceito. Porque estamos habituados a pensar que o Estado é o governo não é Estado. O governo é um partido político que apresentou uma proposta, uma agenda de governação, mas esse partido político, com a sua agenda de governação, se falhar, nós, o povo, temos a prerrogativa dentro da Constituição de tirar esse governo do poder por intermédio do sufrágio universal. Nas próximas eleições a gente não vota, porque já votamos mais de 3 vezes e não mudou nada. Já se fez a aprovação de mais de 43 do Orçamento Geral do Estado e não mudou nada no país. O país vive numa dependência, num sistema de economia mercantilista, onde não existem empresários. Os únicos empresários, de alguma forma, que se afirmaram, e que não são empresários de facto, são empresários de fabricação dos laboratórios da ideologia do MPLA de mentalizar as pessoas, e até esses empresários foram criados na base de uma fraude, ou seja, de um crime. A própria Isabel dos Santos, para mim, não considera empresária, por uma questão muito simples, porque ela teve a sombrinha do nepotismo, que é o poder do pai, o tráfico de influência, e lhe entregaram todos os setores vitais que de alguma forma dão arrecadação financeira. Estou a falar setores de telecomunicação, setores de televisão, setores da banca, e ela é empresária monopolista. Então isso para mim não existe no mercado. Temos uma economia baseada no mercantilismo, que é importar o bruto, diluir aqui e vender em bilhões, e isso não se faz no país. O país faz na base da produção. Quando a gente tiver a produzir, vai gerar emprego. Quando tiver a gerar emprego, vamos gerar distribuição. Quando gerar distribuição, vamos gerar consumo. Quando gerar o consumo, vamos gerar reciclagem. Então isso dá um processo de uma cadeia de emprego. E eu penso que estou aqui no Porto no sentido de alguma forma, exteriorizar aquilo que são os meus sentimentos de cidadania. Não representa nenhum partido, representa Angola na sua dimensão de grandeza, de Cabinda Cunena do Mar do Leste. Representa Angola na sua dimensão cultural, na perspectiva da ancestralidade, representa Angola no seu verdadeiro sentido da palavra nação, porque dizia Agostinho Neto que um só povo e uma só nação. Do ponto de vista político, essa frase ela serve para a emancipação e a tomada de consciência do povo. Do ponto de vista da sociologia, essa frase ela é contraproducente, ou seja, é contrária, porque não se faz uma nação com um só povo, faz-se a nação com vários povos. Estou a falar de várias etnias e várias nações. Quando a gente junta, somos Ovimbundos, somos Mukongos, somos o Lunda Chokwe, somos o Herero, essas todas as etnias juntas, a gente consegue construir de alguma forma a nação. Há um elemento fundamental que faz com que o país hoje continue a passar por esse processo do retrocesso, do ponto de vista da afirmação, que é o lado da sensibilidade cultural. Isso foi um propósito muito bem engendrado pelo MPLA. Depois da própria proclamação da independência, vejamos que a independência foi no dia 11 de novembro de 1975. 1 ano e 5 meses depois, entramos por um processo de um banho de sangue que desvinculou 2 fatores elementares do país. Matou a data intelectual do país e o setor da cultura. Quando eu estou falando do setor da cultura, estou a falar essencialmente de figuras emblemáticas do cancioneiro angolano David Zé Urbano de Castro e Artur Nunes. O que é que da morte de David Zé Urbano de Castro e Artur Nunes conseguiu gerar no nosso país? Conseguiu levar a arte numa perspectiva de cooptação. A arte angolana é uma arte cooptada. Quando a gente fala de arte, a arte precisa ser livre. Quando a arte fala em nome do partido, fala em nome do pão, fala em nome do saco de arroz e da fezada que vai receber do ministro, isso não é arte. Esses são candongueiros que estão a se fingir, querem se falar de artistas, não são. O artista, ele representa a voz do povo, ele fala sobre as mazelas sociais, fala sobre as periferias, fala porque que as nossas irmãs hoje estão a aplicar. Desculpa aqui as senhoras que estão na sala e de alguma forma também os internautas. Hoje as nossas irmãs, para sobreviverem, algumas são obrigadas a ser jardadas para ficarem com corpos beltos, no sentido de vender o corpo e de alguma forma sustentar a vida. Elas só fazem isso porque elas vivem dentro de um processo de exclusão social. Por que elas vivem dentro de um processo de exclusão social? Porque existe uma determinada elite. Elite que não é elite, porque o conceito de elite, do ponto de vista do dicionário, atropela com aquilo que a gente tem em Angola. Em Angola nós temos um cartel de gente criminosa que também não é político, que se reveste a títulos políticos porque eles detêm cargos públicos, e esses cargos públicos não são cargos de sua pertença. Eles são de alguma forma servidores do povo, mas eles não são servidores do povo porque não aceitam crítica, não aceitam ponto de vista. Eles atropelam sistematicamente a própria Constituição, quer no seu artigo 41 e 42, que defende a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. Então, quando a chama de cartela, chama de criminosa nessa perspectiva. Porque se fossem políticos, de facto, têm que ter ouvidos apurados, de sensibilidade, no sentido de ouvir as aspirações do povo.
porque eles chegaram naquela cadeira por meio do sufrágio universal, conforme eles alegam, dizem que foram votar, que foram eleitos, e eu não acredito que o povo elegeu, eu acredito que o povo votou, porque o povo só vota, quem vota, de alguma forma não cobra, mas quem elege já questiona. Se você elegeu, já vai discutir porque você tem educação, sempre te dando uma educação libertária e com qualidade. Nossas irmãs estão aí a se picar, a virar as gerdadas e as consequências dos danos colaterais começam a aparecer, umas as nádegas arrebentam, outras saem pus, e isso é muito complicado. É muito complicado, só se não leva em consideração, porque não é filha da secretária da OMA, se calhar também não é filha do Presidente da Assembleia da República, porque quando é dentro da família deles, a lei aparece, usam todos os mecanismos legais no sentido de tentar banir, mas quando acontece na vida do povo, é para eles normal, então isso tem sido uma ordem do dia. E eu penso que a minha geração, a geração da independência, tem um papel extremamente importante. A gente precisa mudar o país. É possível mudar o país? É. Só depende essencialmente da nossa própria vontade, da nossa motivação, a nossa coragem. Eles têm armas? Não, não têm, porque as armas que atacam a polícia não é do partido que está no poder. Quem paga a polícia é a arrecadação tributária, é o dinheiro dos contribuintes, somos nós. Quem é o polícia é o nosso irmão que mora no bairro com as mesmas dificuldades que a gente tem. Quando chove, na casa da polícia entra água. Quando entra água na escola, lá do bairro, o filho do polícia também não estuda. Quando assassinam uma zungueira, é a mulher do polícia. As armas são nossas. Que ninguém está a querer dizer que a gente está aqui no sentido de tentar promover uma desobediência civil, de rebelião, não. Vamos usar a desobediência civil pacífica dentro dos marcos da cidadania. Porque está estipulado, está plasmado, está na Constituição. Então há toda essa necessidade da minha geração, de alguma forma, escrever o nosso nome na página horizontal da história. A gente tem que entrar no rodapé da história de Angola, mas entrar com uma geração da transformação, porque essa geração dessa juventude toda que a gente consegue ver, que é uma geração de juventude Coca-Cola que se explode rápido, foi aquela juventude que eles querem, o jovem ignorante, o jovem estúpido. A ignorância e a estupidez foram institucionalizadas pelo Estado. Eles imbecilizaram os jovens. Há muitas maratonas e eu chamei aqui a atenção àquela hora de 3 produtos de consumo. Estou a falar essencialmente do pão, estou a falar essencialmente do livro e estou a falar essencialmente da cerveja. O pão vai nos alimentar, vai ajudar de alguma forma a saciar a fome. O livro liberta a consciência do indivíduo. O indivíduo que lê percebe a sociedade que está, então questiona, luta pela transformação. Mas o indivíduo que bebe só fica entorpecido, ou seja, só fica drogado. E o que é que eles apostam? Não apostam no pão porque temos fome. Não há livro, somos ignorantes, então apostam na bebida. É só vocês irem para a cidade de Luanda, vão ver quantas raves existem de sexta, sábado, domingo. É muita bebedeira. Os jovens estão a ficar velhos por causa do álcool. Estamos a degradar as famílias, o governo está a fazer, isso é uma aposta, chama-se uma guerra bacteriológica, é uma guerra bioquímica. O governo está a matar o povo com cevada, com muito álcool. Por que o governo não investe em cultura? Por que o governo não investe em cidadania? Para eles não lhes convém. É preciso o povo ser cego. E quando o povo é cego, vai continuar a morder o mesmo anzol. Qual é o mesmo anzol? O anzol do pescador empelado. Há muito tempo que o povo continua a morder o mesmo anzol, porque é um povo cego. Somos um povo desunido. Eu vejo aqui na diáspora, os angolanos não se gostam. Por que não se gostam? Porque o governo não quer o povo unido. Quando eu olho a desunião dos angolanos na diáspora, é o protótipo daquilo que é o macro, a desunião dos angolanos dentro do país. Quando eu vejo que os angolanos vão atrás dos serviços consulares, que é para resolver o passaporte, e são obrigados a passar um ano completo até você receber, manos, isso não é um problema vosso, lá dentro também é assim. O governo tem vendido uma imagem que em Angola existem 30 milhões de cidadãos. Isso é mentira, não existe, porque existem milhares de cidadãos em Angola que não têm registro. Temos quase, a UNITA fez aí agora o lançamento de um relatório que apresentou que existem mais de 2 milhões de crianças fora do circuito do universo escolar. Mas se você olhar para essas crianças, não vai encontrar um neto do Geilo lá, não vai encontrar um sobrinho do Rui Ferreira, não vai encontrar o filho do Cangama, vai encontrar o filho da Dona Maria. Essa Dona Maria que ficou velha ao longo dos anos, fruto da própria miséria, da própria pobreza. E se você olhar bem nos olhos da Dona Maria, vais encontrar aquilo que dizia o grande Bonga Coelho, uma lágrima no canto do olho. Por quê? Porque a independência é um fardo para esse povo. A nossa independência ainda não é um fato. A nossa independência é um pesadelo, porque ninguém se beneficia dela.
As lundas produzem muitos diamantes, mas as lundas, as casas são de pau a pique, de barro, não é possível. O sonho produz muito petróleo. Olha a Cabinda, que até os irmãos de Cabinda estão com espírito de independência. Está entendendo? E a gente não pode fragmentar essa grande nação, que é um legado nosso por causa da ganância e a vaidade de um determinado grupo, que eu não considero político, e eu tenho as minhas razões objetivas. A gente precisa construir a nação. A gente quem? Os jovens de hoje. A minha geração, que é a geração da independência, mas de alguma forma, diante desses nossos cotas, temos que buscar sempre a escutação, no sentido de não levarmos atitudes motivadas por emoções. Temos que usar o raciocínio. O que eles querem é que a gente se emocione. E nós não podemos usar a emoção. A emoção é para uma certa idade, mas o raciocínio já é maturidade. Então é importante, vocês que estão aqui na diáspora, desde já fico feliz com Portugal por uma questão muito simples. Não é vossa pátria, mas consegue-vos dar um pão com queijo. O nosso próprio país é que vos meteu a vir para aqui, porque vos deu uma água sem qualidade. O nosso próprio país é que vos meteu a vir para aqui, porque os vossos filhos lá não teriam futuro. O nosso próprio país é que vos expulsou com as condições de salários de miséria. O nosso próprio país é que vos mandou vir para aqui a correr. Sabe o que é que Portugal te deu? Um teto, um subsídio de desempregado, um pão com fiambre. Angola não te dá isso. Angola é 14 vezes maior que Portugal, tem mais recursos. Angola só te dá sofrimento. Uma vez eu passei no bairro dos Ossos, encontrei uma tia, aparentemente 72 anos, estava na porta da casa com a mão aqui na bochecha e estava a vender paracuca. Que futuro tem essa senhora a vender paracuca? Uma peruca da Ana Paula dos Santos paga a alimentação da casa daquela senhora durante meses. Que futuro tem ela? Uma tia que vende ovos. Que futuro tem um jovem zungueiro da rua que vende gasosa? Não há futuro, mas a gente deve fazer o futuro com atitude, com coragem e buscando a energia da nossa ancestralidade. Precisamos ser angolanos. Precisamos ser cidadãos, porque em Angola não existe cidadania, nem existe cidadãos, só existem os habitantes. Quem são os habitantes? É os relatórios sujos que eles apresentam. Somos 30 milhões. Quem são os cidadãos? É quem tem direito. Nós nunca tivemos direito, só temos deveres a cumprir. E a gente precisa fazer com que a cidadania seja efetiva. Para se existir cidadania, é preciso ter direito e eu vou cumprir. Como é que você vai me meter o IVA? Eu não tenho poder de compra, o povo é pobre. O presidente está a assinar um acordo, não vem consultar o povo. Se consulta o parlamento, os bandidos que roubaram, criminosos que roubaram no executivo antigo, hoje têm diploma de respaldo que ele consegue lhe conservar, lhe deu a imunidade, viraram deputados, são deputados. É dizer que continuam de alguma forma a aprovar essa maldição que o povo vive. Quero de alguma forma vos infantizar, até hoje onde nós chegamos, a nossa riqueza é o nosso inferno, mas os demônios do povo angolano são os nossos governantes. Se a gente tem fé e acredita em Deus, devemos fazer dentro da nossa fé, transformar as nossas riquezas, o nosso bem comum e a nossa felicidade e combater os demônios que ao longo dos 43 anos sempre dizimaram a nossa pátria. Porque a guerra dizimou os angolanos, mas vou-vos garantir que a lapiseira do político é mais assassina do que as armas que a gente usou para se matar. Porque enquanto morriam em espaços isolados, a lapiseira do político hoje assassina o povo de Cabinda, do Cunene, do Barolés. Vou pagar o IFE. Por que eu tenho que pagar agora a eletricidade que subiu? Quando vocês foram buscar o dinheiro da China, se dividiram com o Pelipa, Toninho, Fandunho, Tino, roubaram, eu estava lá? Não. Então está a me cobrar por quê? Por que vocês estão a cobrar para o povo? Quero agora fazer a arrecadação tributária, enchendo os cofres do povo, arrebentando, aliás, do Estado, roubando o dinheiro do povo. É preciso que a gente leve essa mensagem que Estado não é o governo, Estado é trilogia, povo, território e um poder político. Nós também somos Estado, mas eles nos enganam, dizem que o Estado é o executivo. Eles nos manipulam para eles continuarem a reinar, mas
na base daquilo que a gente vê, as energias canalizadas, os angolanos, cedo ou tarde, vão se reencontrar. Vão se reencontrar na grande poesia da profecia do mais velho Tetalando. Ele dizia: angolano, segue em frente, teu caminho é só um. Esse caminho é difícil, mais tarde virá a liberdade. Esse caminho é difícil, mais tarde virá a felicidade. Só temos que ter coragem. Porque somos um povo fofoqueiro, não foi nossa vontade. Eles nos meteram a se controlar um para o outro por causa da fome. Porque como a fome e a necessidade roem o estômago, a nossa moralidade desaparece. Nós não estamos preparados para compreender o bocado o nosso irmão faz que é para libertar a nossa consciência. Só estamos preparados para ver quando ele pisar na casca de batata para lhe saltar. Mas não temos coragem de apontar o dedo e dizer: José Eduardo está em Espanha, roubou o nosso dinheiro. Está entendendo? Essa mentalidade que eles criaram. O combate tem que ser entre nós e nunca olhar para eles, que são os parasitas. Eles são parasitas da nação. Não fazem nada. Entram naqueles gabinetes, não muda nada. Aprovam o orçamento, muda alguma coisa? Não. Eles aprovaram o orçamento. Como são parasitas, são poucas, têm que chupar o dinheiro, é que vai parar. Por isso é que estamos a ver que os dirigentes angolanos são barrigudos. Têm boas bochechas, boa pele. Os filhos são barrigudos como os pais. São parasitas, entende? Não fazem nada em prol do benefício do bem comum. A minha geração tem essa responsabilidade. Nós somos a geração da independência. Não vamos aceitar mais essas mazelas sociais. Olha para a cara das nossas mães, estão enrugadas e velhas precocemente. Temos mãe aqui de 60, 50 anos, ainda são jovens. Mas vê como é que ainda estão. São as malambas da vida. Vão nos bairros verem muitas tias que às vezes vivem porque estão de pé. Mas elas, dentro delas, tu consegues dar conta do seu rosto que ela precisa sair do mundo. Mas a vida, como é tão justa para ela, lhe mantém. Eu conheço muitas tias que são mãe de ex-bandidos que já morreram, miúdos com 16 anos, com 17, 18. O que é que eles roubaram? Pularam na casa da tia Maria, roubaram uma botija. Vem lá o braço executor do Estado e manda matar. Quem matou os filhos dos gatunos que roubaram a nação? Ninguém. Então a justiça só será justiça quando o presidente da Assembleia ser chamado pela PGR. A justiça só será justiça quando eles fazerem declaração de bens. Sabe por que tem que fazer declaração de bens? Porque eles são gestores públicos. O único sítio que os governantes de Angola poderiam ter privacidade é na cama com sua mulher e no quarto de banho. Nós somos a geração da independência, porra. Essa mensagem não é minha, é nossa. Eu só sou a situação que você é. O único trabalho que estamos a fazer é despertar as lideranças internas. Todos os angolanos são líderes. O dia que o povo se levantar, vai acabar o banquete da felicidade e do roubo dos tiranos que assaltam a paz. Na paz e no amor. É isso mesmo. Depois desse diagnóstico real que o nosso irmão faz, antes de terminarmos, gostava de colocar a responsabilidade da plateia, a necessidade que há de eventualmente vir daí uma outra questão. Por favor, pronunciem-se.